Olá você, meu caro ouvinte, eu sou seu host Rafael Wayne e, assim como o doutor, eu só chego atrasado no rolê. Olá você! Eu sou. Caro ouvinte. Eu sou seu host, Rafa França. E, assim como o doutor, eu também seria enganado pelos gases. Eu acho que todo mundo já foi enganado pelos gases alguma vez na vida. É, provavelmente. E quem não foi, ainda vai ser. Pois bem, meu caro ouvinte, hoje nós estamos aqui reunidos para comentar sobre o terceiro episódio da temporada 27/temporada 1, como você quiser chamar, Os Mortos Inquietos, aquele episódio onde Charles Dickens faz uma aparição. Sim, cara. Nossa, engraçado que na minha memória ele era muito mais importante, era o episódio dele. Pois é. A gente vai comentar sobre tudo isso e um pouquinho mais logo após a abertura. Então não perca tempo, você entre logo nos setatos que a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. The Unquiet Dead. Eu acho muito interessante porque esse episódio ele é o primeiro episódio escrito por Mark Gatiss na Era Moderna. Uhum. O Mark Gatiss ele foi parte daquele clubinho, né? No mesmo clubinho do Steven Moffat, do Russell T Davies, né? E É, só tá faltando ele, seu showrunner. pois é, desse clubinho mais interno, só o Mark Gatiss que não virou showrunner, pelo menos por enquanto. O Mark Gatiss ele já trabalhava assim para Doctor Who, ele, assim como o Russell e o Steven Moffat, eles têm envolvido com produções durante os tempos sinistros, né? E eles, muitos outros escritores, são envolvidos em audiodramas, livros. O Mark Gatiss ele chegou até a aparecer brevemente como doutor uma ceninha de comédia, uma sketch de comédia, né? Um doutor parecendo muito com o terceiro doutor, se eu não estou enganado. O que mais? O Mark Gatiss também, em 2003, ele tentou lançar An Adventure in Space and Time para os 40 anos de Doctor Who, mas não vingou, não foi dessa vez. Coisa que ele só conseguiu fazer nos especiais de 50 anos, em 2013. Escreveu vários episódios para New Who e também fez muitos cameos na New Who também, né? Uhum. E na Big Finish... Olha, eu tô pensando aqui que é uma coisa que eu já pensei. Se eu tivesse a oportunidade de escrever pra Doctor Who, eu me colocaria como doutor, nem que fosse por 5 segundos. Eu também faria isso. Ai. Enfim, e o Mark Gatiss também, né? Além de já ter sido doutor em uma ceninha de comédia, ele também já foi o mestre na Big Finish. É isso, ele é tudo. The Unquiet Dead, ele já abre com o Dr. e com a Rose, né, dentro da TARDIS, e é uma sequência direta a The End of the World, né? Eles acabaram de ver o futuro, então agora eles estão indo pro passado, né? E o Doutor, ele promete, né, ir pra véspera de Natal de 1860 em Nápoles, mas quando ele chega lá, é outra parada. Não. Não, ele não fala que é véspera de Natal, não. Ele vai pra 1860 e quando eles chegam no destino que eles realmente chegam, é véspera de Natal. Isso. Falando nisso, eu esqueci de comentar no outro podcast, porque o episódio 1, o 2, também é meio direto, né? Dá a impressão assim que ela acabou de entrar realmente na TARDIS. E tanto que, tipo, eu acho isso muito legal no episódio passado, que a transição entre o anteriormente, né? E o episódio, ela quase não existe, sabe? Uhum. E nesse aqui também, tipo... Cara, acabou de acabar o último episódio, estamos indo pro passado, o doutor até fala, já te mostrei o futuro, agora eu vou te mostrar o passado. Acabei de me hidratar aqui pra não ter o mesmo destino da Cassandra. Hidrate-me. Sim, e aí o doutor ele fala assim, agora quando você atravessar essas portas vai ser Nápoles, 1860, Natal. E a Rose ela vai ir pra fora e fala assim, ei, peraí, pra onde você vai? Vai pra onde vestida desse jeito? E aí ele dá
umas direções ali pelos corredores à tarde. Só que ele fala isso de uma forma tão rápida. Sério, eu já vi esse episódio várias vezes. Até hoje eu não consigo lembrar qual que é a sequência que ele fala de direções. Cara, não adianta você lembrar, porque já mudou, sabe? Sim. Já mudou, agora você vai ficar perdido de novo, tá ligado? Sim, E sim. eu acho isso legal, porque isso é curioso, assim, porque, tipo, quando eu vi que o Chute ia usar várias roupas diferentes, né, tipo assim, é legal, só que eu fiquei tipo, pô, mas eu gosto que tenha o uniforme do doutor, mas é muito estranho a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa numa história de, né, viagem no tempo, a gente espera que os personagens usem roupas diferentes realmente. Então é meio bizarro o doutor ele ter um uniforme, né? Cada doutor ter, entre aspas, o seu uniforme. E esse uniforme, ele sempre tem que ser um bagulho muito atemporal. E é muito difícil você... Apesar da gente ver as roupas do doutor e pensar, não, beleza, poderia ser usado em qualquer época, cara, uma calça jeans que seja, tá ligado? Já é um bagulho que não existia antes do século XX. Aham. Eu tava até comentando com uns amigos meus hoje que eu sinto falta dos figurinos mais excêntricos como a gente tinha na era clássica, né? Na era moderna, a gente tem muito um foco na atemporalidade nos figurinos, né? Ou então deixar eles bem modernos, como foi o caso do 11º. O 12º é levemente excêntrico, mas ele é muito sóbrio também. Enfim, o mais excêntrico que a gente tá tendo na New Who é justamente o 15º. Mas na era clássica a gente via muita variedade. A gente via desde figurinos mais remanescentes da era vitoriana, né? Da era elisabetiana também, né? Século XVII, século XVIII. Como a gente via também um casaco todo de retalhos multicolorido. Então, é As até interessante, interrogações. porque assim, ele é tão excêntrico que ele é excêntrico em qualquer época, e aí ele se torna temporal por isso. Aham. Eu sinto falta de mais figurinos assim na New Who, sabe? Mas enfim, continuando. A Rose ela vai lá, se troca, coloca um vestido. E ela questionou o doutor, ué, você não vai trocar nada não? Ele, ué, eu troquei. Troquei a camisa de baixo. Ele fala Tá certo? que trocou o jumper dele, né? Que seria tipo um agasalho. Isso. Cara, tá certo. Ele trocou, e a jaquetinha ali, ó, ninguém vai reparar. Essa jaqueta dele é interessante porque ela não é uma jaqueta moderna, né? É uma jaqueta mais ou menos anos 20 por aí de couro. Mas mesmo assim, tipo, eles pararam em 1869. Iriam reparar. Sim, então. É difícil, cara, você fazer uma roupa que. Não existe, tá ligado? Uma roupa que seja totalmente atemporal. Qualquer pedaço de pano. A não ser que você use uma coisa muito antiga. Só que aí você vai, sei lá, parecer um morador de rua, tá ligado? Sim, sim. Continuando. Eles saem da tarde e aí a gente vê que o doutor ele fala assim: ah, eu me enganei um pouco, eu errei um pouco. Aí a Rose, não tem problema. A gente não tá. A gente não tá em 1860, a gente tá em 1869. Ela, não tem problema. A gente não tá em Nápoles, a gente tá em Cardiff. Eu sinto que eu perdi, tá ligado? Por não ser britânico, eu perdi toda a essência dessa piada, tá ligado? Boa parte do humor estar em ser britânico. Sim, sim, com certeza. Ai, mas, sei lá, será que Cardiff seria tipo a Osasco do Reino Unido? Pode ser, pode ser. Às vezes é um bagulho muito diferente, assim, tá ligado? Você fala, vamos pra Recife. E aí, realmente, você tem Osasco, tá ligado? Aí, realmente, é zoado. A gente tem, no começo do episódio, né, um nome, O quê? uma Um casa prelúdio? funerária, qual é o nome? É o... Caraca, esqueci agora. Mas é casa Necrotério? funerária, né? Não, acho que é o necrotério, sim, é o necrotério. Eu acho que tem o necrotério dentro do negócio, na verdade. Pois é uma casa funerária. Sim. E lá a gente tinha uma senhora que tinha acabado de morrer, né? E um Uhum. jovem lamentando a perda dela. E pouco tempo depois, ela retoma a vida e
e engasga nesse cara, né? Mata ele ali. E aí a gente tinha um senhor ali acompanhando, ele vai embora, depois quando ele volta, ele... Ah, não, de novo não, porra. Cara, é muito bom, tá ligado? Porque, tipo, não é um susto, não é tipo um trabalho, tá ligado? Tipo, que ele tava. É um bagulho, tipo, puta que pariu, viu? Todo dia essa merda. Aí ele vai lá e. Esqueci o nome da empregada. Ô, empregada, me ajuda aqui! Deixa eu dar um Google aqui no nome dela. Uhum. Eu acho que é Gwendolyn. Deixa eu procurar aqui. Acho que sim. Eu sou muito ruim de rosto e de pessoas. Mas essa atriz, ela é famosinha, não é? Ou é de alguma coisa correlacionada aí? Pera aí. Não, pera. É a atriz do Torchwood? Agora que eu tô... Já falo. Eu tô procurando o nome da personagem. Gwyneth. A gente tem o Sr. Sneed, né? O Gabriel Sneed. E a gente tem a Gwyneth, né? Nessa casa funerária, né? Gwyneth. E ela é uma atriz que depois marcou mais presença no universo de Doctor Who, a Eve Miles. Ela começou aqui em The Unquiet Dead como a Gwyneth e mais tarde, pouco tempo depois, em 2006, estrelou como a Gwen em Torchwood, Gwen Cooper. Isso, tá aí, daí que eu reconhecia ela, cara. Caraca, eu sou muito... Como é que eu... Mano, eu assisti Torchwood esse ano, como é que eu esqueci disso? Ai. E aí nós temos essa véia que ela sai e ela vai em direção a um teatro, né? Onde vai ter uma apresentação, uma leitura de um livro do Charles Dickens, lido pelo próprio Charles Dickens. Sim, que tá completamente depressivo. Ele tá todo desgostoso, ele tá todo... O Charles Dickens, ele acredita que ele já viveu os seus melhores dias, que ele não vai mais conseguir criar nada e tudo mais, e que o destino dele é basicamente ficar repetindo as mesmas coisas de sempre até morrer, né? Até deixar de existir. E ele tem muitas preocupações em relação aos seus legados, sua imagem, né? Olha, considerando que ele ia morrer no ano seguinte, ele não tava tão errado. Não. Pois é, a história ela se passa no Natal de 1869 e a morte de Charles Dickens foi justamente em 9 de junho de 1870. 6 mesinho, pô. Dá pra... aquele 6 meses. 8 meses depois da trama. Sim. E essa história, The Unquiet Dead, ela tem muita inspiração com a Christmas Carol, né? Não só em relação ao cenário e tudo mais, mas ela tem uns paralelos com os fantasmas de Scrooge, né? O próprio Charles Dickens, ele assume a figura do Scrooge. E é interessante, né? O ator, pelo menos o autor, em sua versão fictícia, assume a posição de um personagem. Sim, eles ficam... Eu gosto desse paralelo que eles fazem, né? Justamente por conta dos fantasmas, assim, eles não são... Eles não, tipo, não tem digamos, um espelhamento tão presente, mas tem vários elementos, né? Tipo, os fantasmas, ele nesse começando mal-humorado e acabando bem mais contente com a vida, né? Revivido, digamos assim. Então, eu acho legal que eles pegam uma coisinha, assim, que é literalmente o livro dele pra fazer a história com ele. Pois é. É interessante porque no finalzinho do episódio ele pergunta pro doutor, né, se o trabalho dele perdura, e aí ele fala, dura pra sempre. E a gente vê isso, né, o livro acaba sendo baseado pra criar uma história, colocando o autor no papel de um dos personagens dele, e mais pra frente a gente tem, tipo, 2010, um especial de Natal, também chamado A Christmas Carol, adaptando mais uma vez o livro do Charles Dickens. Sim, muito bom. Eu tô só vendo aqui qual que é o nome do Sr. Ranzins ali de A Christmas Carol, só pra ver se bate com o que eu tô pensando que é. Que não é Scrooge. Kasran Sardeg. Porque eu achei que seria muito maravilhoso se o sobrenome dele fosse Dickens. Seria.
Mas tudo bem, tudo bem. Importante perdido do Mofá. Continuando. No meio dessa leitura, né, a senhora, né, que foi possuída por essa entidade de gás, agora está andando por aí, por Londres, né, a senhorita Peace, né, a nossa recém-falecida, ela está ali presente no teatro, na plateia, assistindo. Um pouco antes, a Gwyneth, ela fala que o grande homem chegou, não sei o quê, que tem uma presença ali anormal, né, se referindo à chegada do doutor. E falando, doutor, ele e a Rose, eles estão procurando por alguma coisa pra fazer em Cardiff, e aí eles começam a escutar uns gritos, né? Mas por que esses gritos? Que vem direto do teatro, né? Do fantasma aparecendo. Ali eu gosto muito dessa cena que o Charles Dickens está ali, e aí ele... É bem parecido com o que era o autor do Sherlock Holmes, o Conan Doyle. Do tipo, que ele era muito cético, né? E o próprio Dickens tem uma hora que ele fala que, tipo, não, eu passo a minha vida pra desmentir esses caras que dizem que acreditam em fantasmas. E é a primeira coisa que ele vê quando vê o fantasma. Diz quando vê o fantasma, tipo, pô, que tipo de truque é esse? Vai ver o Charles Dickens chegava feito um ilusionista, feito um mágico, só que um ilusionista da narrativa. De conhecer vários mecanismos e tudo mais para poder manipular suas emoções e te engajar no que ele está escrevendo para reter sua atenção e fazer você acreditar no mundo fantástico que ele escreveu. Exatamente, pô. Para pra pensar que o mágico e o storyteller, eles treinam para te fazer olhar para onde eles querem que você olhe. Isso conversa muito com a cena onde o Charles Dickens está no palco, porque tanto ele ali naquele momento, quanto um mágico, um ilusionista, eles possuem conhecimento de presença de palco, de performance, de narrativa, para prender a sua atenção com o que ele quer transmitir, com a mensagem que quer transmitir. E ali era um cenário onde muita parte da população ainda era analfabeta, né? Então nós temos aqui essas leituras do livro dele, performadas, né, ensinadas pelo próprio Charles Dickens, né, em um teatro. E ele vai lendo o livro, ele vai fazendo essas pontuações, ele vai narrando, ele vai encenando a cena. E aí ele fala que começa a surgir uma aura fantasmagórica, né, do livro dele. E ele, quando vai descrever como é que é essa aura, a senhorita Peace, né, a senhorinha que foi possuída, ela começa a brilhar azul. Aí o Charles ele se perde, fica assim, tipo ela ali. E a galera fica achando que é um truque de imersão. Cara, muito bom, tá ligado? É 4D o bagulho. A galera fica achando que é tudo parte do ato ali. Foi só o fantasma sair dela que o povo reconheceu que tinha alguma coisa de errado. Aí foi embora da plateia. Aí que chama a atenção do doutor e da Rose aí que... E eu acho interessante isso... porque a gente tem um problema aqui, certo? E aí tem duas coisas que me lembram. Primeiro, na clássica, né? O doutor sempre errando o destino. E até o que a gente falou lá no último arco da primeira temporada, porque a gente falou, pô, ele errou, mas ele chegou muito perto, tá ligado? Considerando o tempo e o espaço. Que ele queria ir pra Inglaterra do século XX, ele foi pra França no século XIX, XVIII? Foi século XVIII. 18. E aí, aqui, ele erra por alguns anos e a cidade. Só que também isso me lembra o 12º Doutor dizendo que controlar a TARDIS é uma negociação entre aonde você quer ir e aonde ela quer que você esteja. E aí, tipo, ele queria ir pro 1860. Ela levou ele pra perto, mas para um lugar aonde teria um problema que ele resolveria, justamente também porque é um problema causado pela Guerra do Tempo. Pois é, e mais pra frente no episódio, quando a Rose ela tem um questionamento se ela... que ela tipo assim, porra, eu sou invencível aqui, sabe? Eu nem nasci ainda, eu nem posso morrer então. O doutor ele comenta que o tempo ele não é uma coisa linear, né? Ele é uma grande cadeia de eventos e tudo mais, e não possui uma forma linear, né? É tudo muito emaranhado, uma coisa com a outra. Então,
a Rose nascer no futuro não impede dela morrer no passado. Cara, eu tava esperando você falar, você não falou. Eu sei, só que isso daí é muito mais pra frente. Mas basicamente essa aqui é a primeira semente que o Moffat depois fundamentou como a grande bola de wibbly wobbly timey-wimey stuff. Eu gosto muito da dublagem dessa parte que ele diz um bagulho muito louco de tempo coisado. Basicamente isso. Ai. Mas assim não, continue. Assim que a gente escuta os gritos, né? O doutor dá um sorriso na cara. Ele ama uma confusão, sabe? Ele ama uma treta. E isso vai direto com o que a gente vem comentando desde o começo do Blue Box Cast. Que o personagem tem um fascínio pelo que é diferente, pelo que é estranho, né? Pelo que é extramundano, né? Extraterrestre. E essa é a sua principal característica alien, né? Enquanto muita gente fica desesperada com o diferente, ele fica empolgado com o diferente. Cara, isso me lembra outra coisa que tem do 12º, que são aqueles cartões, né? Aqueles cartõezinhos dele que a Clara faz pra ele e ele lendo, tipo... Ele muito empolgado, assim, e depois ele lendo o negócio falando, tipo... lamento pela morte do seu filho / esposa / pet. Eu farei o possível para ajudar. E é muito engraçado, né? Porque eu lembro que tem uma discussão sobre isso, que é tipo, nossa, fizeram essa cena dos cartões pra fazer ele parecer estranho, mas só fez ele parecer ser neurodivergente e tá ligado? A gente se identificar muito mais com ele. Mas cara, e realmente, o padrão de Doctor Who não é ele salvando as pessoas. O padrão de Doctor Who, desde o início, é ele vendo um bagulho muito aleatório, muito perigoso e falando, cara, é ali que eu vou. O padrão de Doctor Who no off, né? É bom salientar isso. Porque, sim, Doctor Who não começou com uma série de um herói viajante por aí. Mas ele, com o tempo, foi se tornando uma figura heróica. E a maioria das vezes que a gente vê ele em tela, acontece uma invasão, alguma ameaça, algum desastre e tudo mais. E quem tem que salvar a humanidade é ele, né? A humanidade é a civilização em perigo no geral. Então... O padrão de Doctor Who no off é só viajando por aí, sabe? Vendo uma coisa diferente ou procurando por alguma coisa diferente. Sim. Mas enfim, continuando. O Doutor e a Rose, eles chegam ali no meio da manifestação dos... Qual que é o nome dos aliens? É Gelf? Uma coisa assim? Nossa, eu não lembrava. Alguma coisa assim, realmente. Eu não lembro o nome deles. Dos aliens de gás. Eles chegam ali na manifestação dos aliens de gás. E o Charles Dickens, assim que ele apontou, então foi você! Então é você que tá atrás dessas peças aqui, tá atrás dessa ilusão, tudo mais que arruinou minha prestação, não sei o quê. Sim, cara. E aí... Não é eu acho que essa não é a primeira vez que o doutor é acusado por uma coisa que ele tá tentando salvar. Sim. E com certeza não foi a última. Olha só, pelo menos dessa vez foi só uma acusação de leve, né? Da última foi racismo. Sim. Sim, com certeza. Enquanto isso, a Rose, ela vai atrás da Senhorita Peace, né? E o velho da casa fúnebre, ele sequestra a Rose. Ele dopa ela e sequestra ela. Cara, o velho, ele é full foda-se, tá ligado? Ele não se importa com ninguém, ele só quer saber dele mesmo. Exatamente, cara. O primeiro doutor faria isso. Ele faria, não ironicamente. Não sei quanto a parte de drogar, mas capturar, com certeza. Sim. Apagar, né? De um jeito... É que ele não apagava com drogas, né? Ele apagava com porrada. Com a pá. Com uma pá e com alguns álibis. Exato. Verdade. Mas enfim, a Rose é dopada, ela é sequestrada e ela é levada pra casa fúnebre, enquanto o doutor ele vê a cena e ele entra numa carruagem pedindo, né, pra seguir. Aí o Charles diz, pra onde você pensa que vai? Eu vou ir pra minha amiga ali. Mas pra onde você pensa que vai? Tô indo pra lá. Mas aí é minha carruagem. Tá esperando o quê então? Vem, sobe. 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 E aí a gente fica tipo assim, porra, que caralho tá acontecendo? Tipo, quem é você? Não sei o quê.
aí, Eu gosto muito que o motorista, ao mesmo tempo que ele. Ao mesmo tempo que ele tem noção, ele não tem, tá ligado? Porque ele chega assim, o doutor fala, vamos pra lá, ele, não posso não. Aí ele, por que não? Ah, porque a carruagem é minha. Aí ele, então sobe aí. Aí subiu, agora vamos pra lá. Ele, agora meu patrão tá dentro, né? Aí vamos. Sim. E aí, quando o Charles Dickens tá prestes a expulsar o Dr. dali, sabe, no chute, o doutor fala assim, mas eu sou seu fã de todos os seus livros, não sei o quê. E ele vai citando vários livros e tudo mais. E aí o Charles Dickens, ele fica tipo assim... Aí quando o doutor começa a elogiar o trabalho e tudo mais, a chamá-lo de gênio, ele... Tá bom, pode ficar. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito que ele é o bajulador e o Charles Dickens adora isso, tá ligado? E aí ele começa a falar, tipo, eu sou seu fã. Ele, fã? Que palavra é essa? Quer dizer fanático, papapá. E ele, não, mas aquele outro livro lá, pô, o que foi aquilo, né, cara? Achei que você fosse meu fã. Aí ele, tá bom, se você não aceita críticas... Inclusive, vira um padrão, assim, nessa... Assim, no New Who tem bastante de artistas, realmente, né? Então, tem o Charles Dickens, depois vamos ter a Agatha Christie, depois o Van Gogh. Então tem bastante disso. E o Van Gogh, ele também tem bastante dessa história. A Agatha Christie não tem tanto isso, tipo, ela nem... Acho que, se eu não me engano, agora lembrando de cabeça... Acho que o doutor nem chega a mencionar nada sobre ele ser do futuro, né? Tipo, de outro... Enfim, da companion dele ser do futuro, né? Ele é de outro planeta. Mas o Van Gogh também tem muito disso, tipo... Pô, será que as minhas artes vão durar? Será que as pessoas vão gostar das minhas pinturas, né? Que no caso do Van Gogh é até mais extremo, porque ele nunca foi famoso enquanto era vivo. E nós tivemos outras figuras também, né? Nós tivemos também a Mary Shelley aparecendo bem mais pra frente. Sim. É verdade, verdade, muito bom. Mas é bem... é que eu ia falar isso, mas... É que o que esperar, né, de uma série britânica? Ele é bem eurocêntrico, né? Fazer o quê? Não... Pois é. Não vai ter o doutor falando, caralho, Machado de Assis? Que isso, pô, sou muito fã seu. E aí... A Rose acorda dentro da casa fúnebre e ela fica do lado de dois corpos, todo mundo dali dentro de um caixão, e ela, sabe, começa a sair, começa a acordar e tudo mais. E logo depois que ela levanta, vem dois corpos levantando o caixão. É uma cena muito vampiresca, sabe? É uma coisa que mistura vampiros com zumbis, né? A forma como eles andam. É uma coisa muito interessante. Mortos-vivos, no geral, né? Sempre tem esse aspecto... meio... não consigo dobrar os joelhos. O Dr. Charles Dickens, ele chega num lugar e tudo mais, e o Charles Dickens, ele rapidamente percebe as inconsistências na história que a Gwyneth começa a contar, né? De que o necrotério que a casa fúnebre tá fechada e tudo mais. Que baboseira, as moças não tem hora pra dormir, não tem hora pra... as pessoas não têm hora pra morrer. Mais pra frente também o Charles Dickens, ele repara que tem uma coisa de errada com gás, né, com encanamento de gás. E aí depois ele começa a assumir que o segredo das criaturas tá envolvido com gás, né? Mas isso é bem mais pra frente. A gente tem mais uma manifestação dessas criaturas, né? Eles tentam pegar a Rose, e aí ela consegue escapar da sala. E depois eles começam a se comunicar e explicar o que está acontecendo. E aí, novamente, o Charles Dickens sempre muito relutante, né? Não dá pra culpar ele, eu também seria assim, pô. Que isso, fantasma, baboseira, porra. A Gwyneth, ela nasceu perto de uma fenda, né, como é explicado. E ela cresceu por ali por perto. Uma fenda no espaço-tempo, digamos assim. E ela tem um contato especial com esses fantasmas, né? Assim que eles explicam isso. E aí tem até uma piada com o médium, né? O Happy Medium, que o comenta. E eles fazem uma rodinha, né? Pra conversar com esses fantasmas. E lá eles explicam que eles perderam a sua forma física e seu mundo por conta da Guerra do Tempo. Ficaram presos em um outro plano de existência. E que estavam querendo possuir uma forma física de novo, né? Para poderem conseguir existir.
E aí... Então, eu acho duas coisas muito interessantes. Primeiro, quando a gente descobre sobre essa, podemos chamar de mediunidade dela, né? Que é ela conversando com a Rose. E aí tem várias diferenças, né, que elas encontram entre si. O fato de que nessa época ela só ia pra escola uma vez por semana, né, todo domingo, se eu não me engano, todo sábado. E aí a Rose, ela é bem mais liberta sexualmente, né, do tipo, mas você ia pro shopping olhar os meninos, não sei o quê. E ela tipo, não, que isso, não quer falar sobre isso, né. É um tabu, assim. Sim, e ela, um tabu muito forte. E aí, tipo, então, e aí ela fala, não, mas tem um cara, assim, eu acho ele tem um sorriso muito bonito. E aí a Rose fica tipo, não, você devia falar com ele, né, fazer alguma coisa, assim. Eu gosto de sorrisos bonitos. Sorriso bonito e um bumbum bonito, tá tudo certo. E aí ela fica meio assustada, assim, e aí, tipo, ela começa a olhar pra Rose e começa a ver o que a Rose viu na vida, né? Ela fala sobre as caixas de metal andando, que são os carros, o pessoal pra lá e pra cá, o avião, né? Que ela fala, tipo, os pássaros no céu. Não, esses também são feitos de metal. E, tipo, ela tá olhando pra Rose e vendo o que a Rose viu. E detalhe, um pouco mais pra frente no futuro, esses pássaros de metal também poderiam ter uma outra interpretação. Os drones. Sim, verdade. Inclusive, e aí, quando eu tava revendo esse episódio, ela fala assim, dos pássaros também são de metal. Eu primeiro pensei nos drones de fotografia, né? Aí depois eu lembrei, peraí, não, o episódio de 2005 não são drones, são aviões. Sim. Então, e aí depois, nessa parte onde os fantasmas pedem, né, pro doutor, é um bagulho que toca muito nele, porque, e é um bagulho que a gente até viu no primeiro episódio, né, a gente vai vendo ao longo dessa temporada inteira, que tipo, cara, eles estão assim por culpa do meu povo, tá ligado? O meu povo fez a Guerra do Tempo contra os Daleks, né, que a gente ainda não viu os Daleks, ainda não é mencionado, né, mas ele tá, tipo, ele tem esse sentimento de culpa, né? E ele é o último sobrevivente da Guerra do Tempo. E também uma culpa pessoal, porque ele esteve na luta da Guerra do Tempo. Sim, então. E aí vi um comentário interessante, que, tipo assim, eles falam que querem possuir os corpos mortos, né? Habitar entre os humanos. E isso eu achei uma coisa interessante, porque, tipo, é até comentado muito mais pra frente, muitas temporadas na frente, de que há muito mais mortos do que vivos neste planeta, sabe? Sim. Eu acho que muitos humanos mortos passam o quê? De 100 bilhões por aí. Né? É só você parar pra pensar que, tipo... É que, assim, se a gente pensar em corpo mesmo, talvez tenha até mais... Não, deve ter mais mortos do que vivos, mas, tipo... É porque o corpo se degrada, né, com o tempo. Sim. Mas, pô... Durante toda a história, todo mundo morreu, né? Sim. E só tá vivo quem tá vivo agora. E, tipo, a pessoa mais velha deve ter pouco mais de 100 anos. Então, realmente, tem muito mais morto do que vivo. Só que é interessante porque eles falam assim, que eles precisam... Que eles querem os corpos dos mortos e tudo mais. Só que eles nunca mencionam o quão fresco tem que estar esse corpo. Bom, eles escolhem o mais fresco possível, né? Porque eles estavam ali no funerário que acabou de morrer. Morreu hoje e já pode ser usado. Acho que deve ser tipo, sei lá, doação de órgãos mesmo, sabe? Você tem que manter ali um pouco conservado e aí você aproveita no momento que der pra aproveitar o bagulho. Pois e aí... é um comentário interessante que até o próprio doutor ele pergunta pra Rose, você é uma doadora de órgãos? E eles ficam nesse embate, tipo assim, porra, será que é ético a gente deixar eles usarem os corpos dos mortos? Porque, tipo assim, é uma coisa que nunca foi conversado antes, nunca se consentiram antes. Então, de certa forma, é uma violação do corpo dessas pessoas. Sim. Aí é uma coisa que eu tenho que falar um bagulho pessoal meu, que é... Eu nunca... Tipo assim, se é o desejo da pessoa, beleza. Aí depende de crenças também. Pode ser pelo fato de eu ser ateu. Mas desde sempre, eu nunca entendi muito a preocupação que as pessoas têm com o próprio corpo depois de morto. Tá ligado? Uhum. E aí, pra mim, durante esse episódio, eu tava muito do lado do doutor, né? Tipo, acredito, tipo... Né, depois a gente sabe que os caras estão enganando ele, né? E aí, como eu já tinha visto o episódio, eu já sabia. Mas, tipo, se eu tivesse vendo esse episódio pela primeira vez, cara, pra mim é isso, tá ligado? Tipo, beleza.
a gente tá violando o corpo dessas pessoas que elas não consentiram enquanto estavam vivas, mas se a gente não fizer isso, outros seres vão morrer. A gente precisa fazer isso pra salvar quem tá vivo, tá ligado? Interessante se tivessem pessoas que já tivessem meio que consentido de fazer a doação de órgãos depois que tivessem morrido, sabe? E fosse um pouco mais a fundo esse tema e a Rose ainda ficasse dividida em relação a isso pra ter uma equivalência maior nessa discussão, sabe? Não, eu acho até que com ninguém consentindo é até melhor, porque, tipo, se tivessem consentido antes, aí que ia ficar desigual mesmo, tá ligado? Aí não teria por que a Rose ser contra. Talvez ela poderia ser contra por não compreender direito a situação, não sei. Sim, porque, então. Porque, no caso, ninguém consentiu antes, né? E eles começaram a ocupar os corpos antes mesmo de tentarem algum contato com outras pessoas, né? Então, tipo, tá muito desigual desde o começo. E fica muito mais fácil de ficar favorável a Rose, na verdade. Não, eu tava falando que tá desigual porque eu tô muito mais favorável ao doutor. Porque justamente... porque o meu ponto é que, tipo... Cara, ok, estamos infringindo corpos aqui. Mas estamos fazendo isso para salvar uma vida. É como se, tipo assim, acabou de morrer uma pessoa... E essa pessoa é o único doador possível, sei lá, de coração pra essa outra pessoa. Só que em vida ela nunca disse que ia ser doadora de órgãos, tá ligado? E pra mim é um bagulho tipo, cara, é um crime você pegar o coração dessa pessoa porque ela não consentiu antes? Sim, mas porra, se eu não fizer isso, essa outra pessoa vai morrer, tá ligado? Uhum. Enfim, continuando, é mais ou menos nessa vertente que eles têm essa discussão. E acaba que a balança favorece ao doutor, né? Ele fala, tá bom, pode pegar, tudo de vocês. E eles comentam, né? É legal essa parte, porque a gente tem essa conversa da Rose com a... Qual é o nome da menina? Gwyneth. E ela fala lá, tipo, não, você tem que realmente, pode... chegar no cara, né, conversar com ele e tudo mais, e eu venho de um lugar onde a gente é muito mais liberto, assim, tem muito mais liberdade. E aí, quando tá nessa discussão, a Gwyneth fala, pô, a minha opinião não importa? E aí a Rose, beleza, é você que tá fazendo, então você decida, né? E aí... e é legal, tipo, porque apesar da Rose estar contra, ela respeita a decisão da Gwyneth, justamente, né, por ser dessa cultura tão diferente, né? Porque tudo que a gente vê da Gwyneth até esse momento é ela sendo a empregada que tem que fazer tudo pro cara que... O cara não tá nem aí, tá ligado? Tipo, tem até uma cena que eles estão falando dos mortos e ele chama eles de presuntos, assim, puro de respeito mesmo. E ele não tem um pingo de respeito pela Gwyneth. Então eu acho interessante isso também, tipo, o quanto que... Ok, você está fazendo é o seu corpo, as suas escolhas, sabe? Sim. E aí, eles vão atrás de procurar pela fenda da casa, né? Eles comentam que tem que estar na casa, que foi ali onde a Gwyneth ficou a vida inteira, não foi? Uhum. E aí eles encontram o porão ali da casa, a Gwyneth, ela fica debaixo de um arco e pronto, ela abre a passagem para os Gelf virem pro plano, né? Para mais virem. E aí eles se dispersam bastante, vão ocupando vários corpos mortos e vão matando outras pessoas fazendo isso, né? Não são só corpos que já estavam desvivos, não. Eles estavam matando as pessoas para ocuparem eles. E aí... Sim. Aí eu falo assim, porra, vocês eram poucos? Aí eles falam, são uns poucos bilhões. E aí ele foi enganado, cara. O bonzinho sempre se fode. Sim. Cara, é engraçado que, tipo... Isso é um trope muito conhecido já na ficção, que é tipo... Eles são muito vítimas, tá ligado? Eles se fazem muito de vítimas, do tipo... não, a gente só tá fazendo isso porque a gente precisa muito, pô, a gente precisa de ajuda, não sei o quê. Tipo, não tem um pingo de maldade. Aí, obviamente, é falso. Sim. Lembra um pouco também o caso do Mip, né? Que ele tava se fazendo de coitadinho, de tadinho, não sei o que, e depois ele vira a casaca, mostrando sua verdadeira natureza. Sim, verdade. E aí, o Dr. e a Rose, eles trancam, assim, pra fora da sala, com uma grade, e ficam os zumbis ali toda hora tentando, esticando o braço, pegar eles, mas nenhum deles pega a grade pra poder abrir ela, sabe? É meio engraçado isso.
Sim. E aí, enfim, eles ficam de mãos dadas e o doutor fica tipo assim, porra, depois de tudo que eu passei, todo lugar que eu vivi, eu vou morrer aqui, agora, em Cardiff. Ai, caraca, viu? E aí a gente Eu tenho um... Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de entender a lógica da Rose do tipo, pô, se eu nasci depois, não tem como eu morrer antes, né? E eu fiquei tipo, não, cara, você viajou no tempo, tem como você morrer em qualquer época. Vai ver, ela tava procurando, se baseando na questão do paradoxo do avô, sabe? Sim. Não Eu, sei. eu vejo mais como ela, tipo, tentando achar alguma esperança, tá ligado? Sim, sim, com certeza. E eu lembro agora que a gente teve na era clássica uma explicação que não importava o quanto eles tentassem modificar as coisas para um outro rumo, sempre acontecia alguma coisa que ia mudando para o seu rumo pré-estabelecido, né? Então vai ver a Rose, ela tava pensando nessa forma, que tipo, era pré-estabelecido a existência dela ali, né? Ela tendo nascido quando nasceu. Sim, sim. Mas mesmo assim isso não afetaria, né? Porque, tipo, beleza, ela morreu, só que o ancestral dela ainda tá andando por aí, né? E aí ele dá essa explicação, né, de que o tempo não é uma coisa linear, mas um emaranhado de coisas que se interligam umas com as outras. Sim. Nós temos ali o Charles Dickens, né, que ele saca a questão do gás, que está muito atrelado com gás, e ele... O que ele faz? Ele reverte o encanamento, alguma coisa assim? Ele... Então, se eu não me engano, ele desliga o gás, né? Porque na época era tudo... Todas as casas tinham vários tubos de gás, assim, pra ligar as lâmpadas, que eram fogo mesmo, né? E aí ele parece que tá desligando tudo. Sim, sim. Ele faz isso e isso vai sugando os Gelf de volta, né? Vai retirando eles dali. Sim. E aí... então, parece que ele tá revertendo mesmo, porque não apenas ele tá desligando, ele tá botando um pano na cara, assim, meio que pra segurar a respiração, talvez. Uhum. E aí o doutor ele tenta salvar a Gwyneth, mas ela já sabe que ela não tem como se salvar dali. E ela puxa uma caixa de fósforos e dá um tempo pra eles fugirem. E depois disso ela acende e explode a casa. É o melhor jeito de acabar com gás, né? Isso vai de acordo com o que a gente está vendo aqui nesses episódios da temporada, que basicamente toda aventura vai tendo uma casualidade, né? E isso vai de acordo com o que o Clive comentou, que por onde o Dr. pisa tem sempre uma companheira constante, a morte. Sim. Caraca, realmente, ele... É foda que tem sempre um doidinho da ficção que tá certo, né? É interessante que eu acho que até que rebate o que eu tinha falado lá sobre no primeiro episódio, né? Sobre, poderia ter mostrado outros doutores e não sei o quê. E realmente, eu acho que mostrar só o Nono faz sentido justamente com isso. Tipo, ele tá sempre com uma companheira, a morte. Porque até então, o Nono era um doutor solitário, né? E os outros doutores que a gente vai vendo na era clássica, não, eles sempre tinham algum companheiro, até onde a gente sabia, né? E tipo, a gente sabia que o Nono aqui tinha acabado de sair da Guerra do Tempo, né? Que ele tava com o PTSD da Guerra do Tempo. Sim. Só que a gente não sabia qual rosto enfrentou a Guerra do Tempo. Se tinha sido o 8º, se tinha sido o 9º, se foram os dois. Sim, sim. E mesmo você pensando, tipo... já pensando no a gente estando no futuro, né? O doutor da guerra, ele se regenera logo após o fim da Guerra do Tempo. Então, tipo, é literalmente o doutor com como é que fala? Ai, caraca. Depressão pós-parto, tá ligado? Ele acabou de nascer e ele já tá depressivo. Mas enfim, Charles Dickens, Rose e o Dr. eles se encontram ali do lado de fora da casa. Eles têm um momento reflexivo com o sacrifício que a Gwyneth fez. E aí o Dr. ele comenta, né, com a Rose que tipo, não tinha como salvar ela já tinha ido antes mesmo dela acender os fósforos. E sim. A gente tem o encontro deles ali, né, perto da Tardes, né? E aí o Dr. pensa assim, beleza, te mostrar aqui mais um truque, Charles Dickens. E aí ele desmaterializa a Tardes na frente dele.
É legal, porque aí a gente tem novamente, né, o Charles Dickens falando como ele tá. Ele tem todo esse mistério de quem é o doutor, né? E como ele acaba de descobrir que a vida não era só o que ele pensava, e agora ele tá revivido realmente, né? E aí, esse é mais um truque, né? E ele até fala, tipo, durante toda a trama com os fantasmas, ele questionava com o doutor, tipo assim, porra, eu passei minha vida inteira investigando, aprendendo, sendo sempre muito curioso com o mundo, escrevendo sobre isso, escrevendo histórias sobre isso, não sei o quê. Será que eu vivi por nada, sabe? Será que minha vida toda foi um fracasso, sabe? Será que o que eu vivi foi tudo em vão? Já que tem muita coisa que beira a minha compreensão. Sim, sim. E aí, então. E aí isso tudo faz com que ele veja que não, né? Que o sentido é de justamente ter sempre alguma coisa nova pra se descobrir. Sim. O doutor ele até comenta, até dá umas dicas assim, né? Sobre fantasmas azuis, né? Que ele poderia escrever sobre isso. Aí o Charles Dickens começa a pipocar com várias ideias, não sei o quê. E a Rose fala, então a gente vai ter livros novos dele agora? Ele não, ele vai morrer logo depois, no ano seguinte. Então, ele até menciona que ele tá escrevendo um livro e que ainda não tem final. E aí ele fala, e se forem fantasmas de verdade, né? Sim. Porque ele fala que quer escrever a verdade. Então, é até interessante, né? Pegar o fim da vida do Charles Dickens justamente, tipo... ele não escreveu porque ele morreu. Sim, sim. A era do Russell... ela tem... Porque, tipo, agora, no Russell 2, né? Russell 2, The Davis agora é outro. Teve muito esse lance do tipo, agora as coisas têm envolvimento com, talvez, magia sobrenatural, né? Então a gente teve o 73 Jardas, onde a própria Kate fala que... ela menciona alguma coisa sobre isso, né? Sobre sobrenatural. E na era do Russell, de vez em quando a gente tinha essas coisas como lobisomens, fantasmas. Eu acho que tem mais algum que já não é da era do Russell, mas tem algum outro monstro que aparece em Doctor Who, mas eu não vou lembrar agora. Vampiros. Tem vampiros na primeira temporada do Moffat, né? E eu acho... e é um bagulho interessante que, tipo, é sempre um negócio meio... são esses monstros que a gente conhece, mas, na verdade, são alienígenas científicos e tem uma explicação pra isso, tá ligado? Até a própria escuridão, tá ligado? Até o medo do escuro é vastaneirada, sabe? Na era clássica também, eles tinham muito disso. A gente tinha os Demons na era do Terceiro Doutor, a gente teve o Sultek na era do Quarto. Sim. Mas eu acho que no clássico ainda tinha muito tipo, tem deuses, tá ligado? Tem... Pois então, vez ou outra aconteciam deuses, mas eles eram muito raros, né? O Toymaker, por exemplo, o Artesão Celestial, ele era uma figura... ele era uma divindade, né? Era um ser de uma outra dimensão com poderes que beiravam de uma divindade, né? A gente tinha também os três deuses do Ragnarok, por exemplo, na era do Sétimo. A gente tinha... A gente tinha Mara também, a deusa das feras. Se a gente parar pra pensar, talvez tenha até mais agora, realmente, com a volta do Toymaker com Jinx, né? Tipo, tá até mais recorrente nessa nova era do Russell do que já foi antes. Tá mais concentrado. Sim. Mas continuando, notas. Esse episódio, eu gosto dele bastante. Acho que... sei lá, tem... O Charles Dickens aqui, ele é muito mais uma referência, talvez, tá ligado? Porque tem algumas coisas, a fantasma de Scrooge, né? O Natal, os fantasmas, o cara rabugento que acha que a vida tá no final e já não quer mais nada, e depois que tem a vida revigorada, sabe? Mas na minha cabeça, ele era mais importante do que ele é pra esse episódio, sabe? E, tipo, obviamente, ele é quem resolve o problema desse episódio. Mas ainda assim, sei lá, é tão pouco. E aí, eu gosto desse episódio,
Mas eu acho que eu não gosto tanto dele quanto eu gosto dos outros dois que a gente viu, tá ligado? Eu não acho que seja um episódio tão bom assim. Ele tem essa discussão sobre a moralidade sobre o corpo já falecido, mas é uma discussão que não leva muita coisa, não é tão bem discutido também. Então acho que eu vou dar um 7, tá ligado? É um bom episódio, mas não é um episódio nada demais assim. É um bom episódio. É um episódio que eu vejo que tem muitas ideias boas, mas talvez ele acabe um pouquinho mais cedo do que ele deveria. Eu achei um pouquinho mais apressado do que deveria. Uns 5 minutinhos a mais não faria mal pra ele. Eu gosto da ideia de você pegar uma figura histórica e inserir ela dentro de uma obra, de sua própria obra, né? Como fizeram Charles Dickens e colocando ele no lugar do Sr. Scrooge. Mas eu sinto que faltou mais de Charles Dickens nessa história, né? Foi muito mais sobre os fantasmas em si do que a própria figura do Charles Dickens com o Sr. Scrooge. Então poderiam ter envolvido mais sobre isso. Que mais? A resolução também foi muito rápida, apesar de fundamentado com a natureza dos alienígenas e também com o próprio local da sala, do cenário. Mas foi bem rápido, bem abrupto. Mas tirando essas reclamações, um episódio sólido, bem escrito, bem dirigido, né? E com a direção do Euros Lyn, né? Que não é um diretor recorrente, né? Então foi um bom trabalho, tanto do Mark Gatiss quanto da direção do Euros Lyn, né? As situações do Chris Evans e do Billie Piper são muito boas, assim como também de todo o elenco de apoio, né? Com destaque na Eve Miles, que depois ela virou uma outra personagem no universo, a Gwen Cooper. Então a minha nota vai ser um 8. É isso, cara. Será que deve existir alguma teoria da Gwen ser ancestral? Ah, não, essa menina morreu, eu esqueço dessas coisas. Tipo, tem algum parentesco, tá ligado? Eu não sei. Não sei, eu realmente não lembro. Deve ter alguma teoria. O pessoal adora teoria quando tem dois personagens muito parecidos, que são do mesmo ator, tá ligado? Muito parecidos. Aham. Enfim, esses foram os nossos comentários e a nossa avaliação sobre The Unquiet Dead, Os Mortos Inquietos. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Blue Sky. Eu tenho que fazer isso aqui porque é engraçado. A gente grava os programas com semanas de antecedência da publicação. E no D-Rose a gente gravou o quê? Com umas 2 semanas de antecedência, né? E aí, nesse meio tempo, o Twitter caiu no Brasil e a gente não tinha como prever isso. Exatamente. Inclusive, você pode estar correndo o risco do Twitter ter voltado quando esse episódio sair no ar. Não voltou não. Não voltou não, tenho certeza disso. Não voltou. E se voltou, a gente também não volta. Pois é, e o episódio sobre The End of the World a gente também gravou antes do ban, né? Só que aí já tava mais prevendo que iria ser banido. A gente já foi citando o Blue Sky. Eu acho que o Blue Sky do Blue Box Cat não existia quando a gente gravou The End of the World. Acho que não. O do Na Hora a gente junta, eu posso garantir que não. Eu tinha o Sky pessoal, mas o Blue Box Cat não existia. Mas enfim. Olha só que curioso, eu fiz o inverso de você, cara. Você fez primeiro o pessoal pra ver como estavam as coisas pra depois fazer o do canal ou do podcast. E eu fiz o primeiro do podcast. E aí eu fiquei enrolando pra fazer o pessoal. E eu só fiz o pessoal porque eu tinha que colocar na descrição do vídeo. Aí eu falei, pô, se fosse pelo menos um bagulho que eu sabia que eu não ia fazer, eu deixava a descrição do vídeo sem. Só que eu falei, pô, vai ter, né, quando esse vídeo sair no ar. Aí eu coloquei lá, eu fiz a conta, eu coloquei o link. Mas olha, pelo menos você entrou no Blue Sky quando já era liberado pra todo mundo. Eu tive que ir atrás do código de convite, de acesso. Ah, sim. Faz tempo então que você entrou, né? Enfim, continuando, vocês podem me encontrar no Blue Sky, @RafaelWayne, 2 Fs no Rafael, .bsky.social e no Instagram, @RafaelWayne. Vocês também podem encontrar o Blue Box Cash também no Blue Sky, @blueboxcash.bsky.social e no Instagram, @blueboxcash. Eu sou o Rafa França, eu fui o seu co-host e também você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Blue Sky. No Blue Sky tá lá
Rafa Franca, porque não pode ser cedilha, Rafa Franca, .basky.social, e no Instagram tá como Rafarts _Drowns. Eu vou ver se eu mudo isso pra, sei lá, vou ver se eu consigo mudar isso aí. E na hora a gente junta o podcast irmão do Blue Box Cast, tá aí com reacts de trailers, né, que saiu recentemente no canal, e também podcasts que vão vir mais pra frente, e também está no eu ia falar Twitter. Tá no Twitter se você estiver usando, só não tem nada postado mais agora. Mas tá no Blue Sky, no TikTok e no Instagram como nhgj.podcast. E tá no Spotify no também. Blue Sky verdade. No Blue Sky não tem esse ponto, é só NHGJ Podcast porque não podia o ponto. Enfim, a nossa tarde se materializa no Spotify e na Amazon Music, então vocês têm muita opção para poder conferir a gente e nos acompanhar. Todos os links aqui de todas as redes sociais e projetos vão estar aqui na descrição, com todos os seus linktrees, né? Eu espero, né, que o NHJ tenha um linktree para me facilitar muito a vida. Vou fazer, cara, calma aí, pô. Até o tempo desse episódio que ser publicado, dá tempo de tu fazer o linktree. Realmente. Sim, a New Who de Doctor Who já está disponível no Mais SBT. Temporada do Eccleston tá inteirinha lá. E eles estão passando maratonas ao vivo da primeira temporada do Tennant. E depois vão colocar até esse episódio sair deve estar. Até esse episódio sair deve estar o do Tennant, não? Cara, mas SBT não dá pra prever muita coisa, não. Não sei. Tá aqui o recado. É que o dono morreu, porra. Ele tava organizando tudo. Aqui são os recados. E é isso, meu caro ouvinte. Muito obrigado pela sua presença, por ter marcado contatos aqui com a gente nessa aventura. Até mais. Tchau, tchau. Falou!